Domingo 23 de abril, as comunidades religiosas da Terra Santa e os peregrinos celebraram a festa da Divina Misericórdia na Basílica do Getsemane, em Jerusalém. Na Cidade Santa, aspectos da vida de São Marcos Evangelista por ocasião da festa do Apóstolo. Os Salmos, oração de Israel e da Igreja. Esse é o tema do 42º curso de atualização bíblico-teológico, organizado pelo Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalém. Segunda-feira, 24 de abril, na Catedral de Santiago, em Jerusalém, a comunidade armênia fez memória aos 102 anos do genocídio armênio. A exposição montada no Museu de Israel a partir do Natal até a Páscoa revela um Jesus diferente, um caminho cheio de facetas que coloca um novo tijolo na relação entre hebreus e cristãos. A Festa da Divina Misericórdia foi instituída oficialmente em 1992 por São João Paulo II, que a estabeleceu para toda a Igreja no primeiro domingo depois da Páscoa, o assim chamado Domingo em Albis. Quem quis essa festa, de acordo com as visões que teve, foi a irmã Faustina Kowalska, a religiosa polonesa canonizada por Wojtyła no ano 2000. Gesù ha detto especialmente a Santa Suor Faustina. Jesus falou de modo especial para Santa Faustina, e ela escreveu isso em seu diário, que a única condição é a confiança em Deus, não fazer muitas contas, não usar muito a razão. É preciso confiar que Deus é bom, misericordioso, para ninguém ter medo de se aproximar dele. Que é misericordioso, que nessuno abbia paura de avicinar-se a lui. Em Jerusalém, na Basílica do Getsemane, onde em 2016, ano dedicado à misericórdia, foi aberta uma das portas santas, no domingo 23 de abril, oitava de Páscoa, representantes das diferentes comunidades religiosas da Terra Santa, junto com muitos peregrinos, fizeram memória dessa festa. Aqui hoje, como Tomé, podemos realmente tocar o coração misericordioso de Deus, precisamente colocando nossa mão em seu coração ferido. Experimentamos isso ao irmos à confissão, ao recebermos a Eucaristia. Estes são os momentos mais íntimos, quando podemos nos unir totalmente a Deus. L'Eucaristia, questi sono momenti più intimi, quando possiamo veramente unirci così totalmente con Dio. Neste dia em que se manifesta a profunda relação entre o mistério pascal da redenção e a festa da misericórdia, o ícone de Jesus misericordioso é a palavra de Deus pintada. Jesus pediu que esta imagem da Divina Misericórdia trouxesse esta inscrição: Jesus, eu confio em vós. Isso é suficiente para Deus. Ele somente quer que nos expressemos nossa vontade de estarmos com Ele, que nós confiemos nele, e Deus faz todo o resto. E Lui fa tutto il resto. O nome Marcos aparece em 5 livros do Novo Testamento. Não é possível, no entanto, saber se todas essas passagens se referem à mesma pessoa ou a outros personagens que fizeram parte da primeira geração cristã. Uma coisa, no entanto, é certa. Quando falamos de São Marcos Evangelista, sobretudo, recordamos aquele que era o intérprete de São Pedro em Roma, e que, por pedido das pessoas dali, escreveu o Evangelho para poder recordar toda a pregação de Pedro, que para seus ouvidos era tão preciosa que eles não podiam esquecer de nem mesmo um detalhe. Per la quale, appunto, loro non volevano assolutamente dimenticare neanche un particolare. E depois que São Marcos colaborou com São Pedro em Roma, Marco Evangelista, sappiamo che poi, dopo aver fatto da interprete a Pietro a Roma, sappiamo che si è recato in Egitto e che ha... Sabemos que foi para o Egito e evangelizou a região próxima a Alexandria, e foi o primeiro bispo de Alexandria no Egito. Por isso é considerado o fundador da igreja copta, e é assim importante para estes cristãos.
Se diz que ele permaneceu bispo até o ano 62-63, quando foi substituído pelo bispo Aniano. Depois, de acordo com a tradição copta, sabemos que ele morreu em torno a 68 depois de Cristo. Aniano. E poi, secondo la tradizione copta, anche sappiamo che morì martire più o meno intorno al 68 d.C. E passados quase 2000 anos, na Cidade Santa ainda é possível ver lugares relacionados à sua vida. Frei Mateu conta que o Mosteiro de São Marcos, igreja sírio-ortodoxa próxima ao Santo Sepulcro, faz memória da Casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitos cristãos se reuniram para rezar enquanto Pedro estava preso. Realizou-se entre 18 e 21 de abril no convento de São Salvador, no Auditório Imaculada, o 42º curso de atualização bíblico-teológica organizado pelo Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém. Mais de 160 inscritos para aprofundar o tema de 2017, os Salmos, oração de Israel e da Igreja. A richiesta generale dei partecipanti ci siamo concentrati. A pedido geral dos participantes, nós nos concentramos em um livro bíblico muito familiar a todos nós, ou seja, o livro dos Salmos. Pelo que foi possível fazer em 3 dias, com 9 aulas, procuramos dar uma abordagem completa, isto é, do primeiro ao último Salmo. Dare un approccio completo per quanto possibile, cioè dal primo all'ultimo salmo. Meu amor pelos Salmos nasce, antes de mais nada, do contato que temos diariamente como religiosos com esses textos do Antigo Testamento que fazem parte do nosso modo de nos relacionarmos com Deus. Os Salmos são palavras do homem dirigidas a Deus e, ao mesmo tempo, são palavras de Deus dirigidas ao homem, pois fazem parte da Bíblia, portanto, eles são revelação de Deus. É muito importante, então, nos darmos conta, na nossa vida pessoal de oração, de que estamos rezando com a palavra que o próprio Deus nos entregou para nos dirigirmos a Ele. O curso aconteceu ao longo de 4 dias com um total de 9 palestras. O Saltério como livro da vida. Além disso, a figura feminina também é contemplada nos Salmos. Sono certamente contemplate in questa preghiera e sicuramente possiamo... Elas são certamente contempladas nesta oração e podemos dizer que a mulher nos Salmos e na vida e na Escritura em geral é o símbolo da vida. Desejamos então a todas as mulheres que estão nos ouvindo que seja este grande sinal para cumprirem sua missão de evangelizadoras, de testemunhas da vida e, sobretudo, daquela grande acolhida que é a melhor maneira de expressar o amor de Deus. che è il modo migliore per esprimere l'amore di Dio. Os Salmos nos convidam à conversão, apresentam-se como testemunhas do messianismo de Jesus. É preciso levarmos em consideração que os Salmos foram a oração de Jesus. Jesus rezou os Salmos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria também, Jesus assumiu os sentimentos que estes Salmos transmitem. Ainda, Jesus rezou precisamente para reencontrar neles o sentido da sua missão, a vontade de Deus, o que Deus desejava dele. Esse foi o ponto de partida de Jesus para empreender a viagem até a cruz, até a paixão e a ressurreição. No programa do curso de atualização, a tarde é dedicada às excursões. Nesta edição, vamos visitar precisamente os lugares ao redor e dentro de Jerusalém, onde floresceram e foram rezados os Salmos. Os Salmos da ascensão, da confiança de Davi, e assim procuraremos viver essa experiência. Em seguida, conforme tradição, na sexta-feira, iremos visitar lugares fora da cidade e, portanto, teremos um dia inteiro de excursão, que neste ano se dará no Negev. Foram colocadas na pauta os salmos imprecatórios no contexto bíblico e de uso litúrgico. O Salmo 22, no 4º Evangelho, no trecho da Paixão, narrado por São João, e o Salmo Apócrifo 151, na tradição antiga. Antes de mais nada, os salmos são um assunto que eu desconhecia, mas ouvindo os sacerdotes falando sobre este tema, entendi que é para nós, para cada pessoa. A oportunidade de termos essa atualização bíblico-teológica sobre os Salmos é um enriquecimento importante. Eu levo grupos de peregrinos à Terra Santa e digamos que a paixão, junto à atualização espiritual pessoal, a riqueza de também poder trazer aos peregrinos as pessoas
que leva àquilo que estamos ouvindo nestes dias. Le persone che accompagno, quello che in questi giorni stiamo ascoltando. Prima di tutto una grazia di Dio. É algo muito rico e podemos dizer que é a palavra de Deus que comemos e também mastigamos na nossa vida. É uma riqueza muito profunda. Isso é para nós uma responsabilidade para rezarmos mais profundamente. Para mim é a quarta vez que participo deste curso de atualização de Bíblica Teológica e para mim é sempre um prazer muito grande passar nesta cidade alguns dias, porque como a gente sabe muito bem e percebe aqui, pisando nesta terra, que em Jerusalém também as pedras falam. E Jerusalém é a história da nossa salvação. E aproveito para enviar uma saudação ao meu povo, onde trabalhei por 13 anos, que é o povo que mora na Bahia, o povo de Ipirá, e todas as comunidades, irmãos e irmãs, um abraço a todos, obrigado. Passaram-se 102 anos e a dor continua viva. A comunidade armênia de Jerusalém comemorou mais uma vez aquele trágico evento, o genocídio de mais de 1,5 milhão de armênios. Para a ocasião, na Catedral Armênia da cidade antiga de Jerusalém, foi celebrada uma missa presidida por Padre Nershi Aloyan, na presença de muitos fiéis. The feeling is very emotional. On the centennial of the Armenian genocide in 2015. Foi muito emocionante. No centenário do genocídio em 2015, as vítimas foram canonizadas e desde aquele momento honramos sua memória, pois são mártires e foram declarados santos. Pedimos a intercessão deles pelos nossos esforços voltados ao reconhecimento internacional do genocídio. And we ask their blessing in all our efforts to achieve the international recognition. Já se passaram 102 anos do genocídio e não é pouco. Não só sofremos o massacre, mas os otomanos inclusive nos expulsaram da nossa pátria do povo armênio por mais de 3.000 anos. E hoje vivemos na diáspora. Queremos que o povo armênio não esqueça a vida passada e que lute para recuperar aquela vida e reivindicar seus direitos. Uma oração incessante alternada a momentos de silêncio. No rosto dos fiéis, a recordação indelével do sofrimento de um povo que continua na diáspora. O que é mais importante para mim é que nunca seja esquecida a tragédia dos nossos avós e dos nossos pais daquele massacre. Após 102 anos, pedimos à Turquia que reconheça esse massacre e continuamos a luta para reivindicar nossos direitos. O genocídio dos armênios é um dos primeiros massacres da história e deve ser reconhecido pelo mundo inteiro, sem exceção nenhuma. Ao término da celebração diante das 7 cruzes, memória do massacre, a comunidade armênia se uniu para que este trágico mistério de iniquidade, como destacou o Papa Francisco durante sua visita à Armênia no ano passado, que o povo armênio experimentou na própria carne, permaneça como uma advertência em cada tempo, para que o mundo não caia nunca mais na espiral de tamanhos horrores. O quadro de um rabino pregando no templo, uma radiografia de um tórax, uma cruz realizada com vestígios de tanques e fardas militares. São algumas das inusuais representações de Jesus expostas na Et Homo, Jesus na arte israelense, no Museu de Israel. A ideia dessa exposição é mostrar que a figura de Jesus faz parte da arte hebraica israelense. Tudo surgiu olhando muitas obras e reconhecendo nelas muitos símbolos cristãos, muitas expressões da figura de Jesus, representadas de vários modos e em diferentes níveis. Isso suscitou minha curiosidade. Por que os judeus se relacionam tão profundamente com a figura de Jesus?
Para a exposição foram selecionadas mais de 100 obras realizadas por 40 artistas diferentes, segundo diferentes linguagens da pintura à escultura, da fotografia aos vídeos, modalidades diferentes para aprofundar a relação entre a figura de Jesus e o mundo judaico-israelense, frequentemente silencioso ou problemático, mas aberto ainda hoje. Dei-me conta de que a relação entre os artistas judaico-israelenses e a figura de Jesus é muito positiva em muitos níveis. Apesar de não acreditarem na sua divindade ou no seu ser de verdade, o Messias, os artistas acreditam e se confrontam com o seu lado humano, moral, com seu impacto universal. O percurso tem início em 1870 para chegar até a nossa época. Não se desenvolve apenas de acordo com uma ordem cronológica, mas também segundo diferentes seções temáticas. Nessa seção falamos da arte hebraica, não reconduzível diretamente ao Estado de Israel, mas a noção de cristianismo contraposto ao judaísmo e ao modo como Jesus pode se tornar uma ponte entre os dois povos e símbolo do sofrimento dos judeus. Representá-lo como judeu talvez possa favorecer uma relação ainda mais estreita entre judeus e cristãos. Prossegue por uma área dedicada a artistas sionistas que chegaram à Terra Santa no início do século XX, para depois aprofundar a figura de Jesus sob uma perspectiva altamente pessoal. Essa obra é de autoria de Moti Mizrahi, um artista portador de deficiência. Ele percorreu a pé toda a Via Dolorosa com suas muletas e a imagem do seu próprio rosto nas costas. Trata-se, portanto, de uma obra muito pessoal, uma obra que fala do sofrimento da pessoa que assume em si o caminho de Jesus. O percurso estende novamente o horizonte. A paixão de Cristo se torna a expressão do sofrimento dos últimos da sociedade, e assim representa-se a cruz com os vestígios de um povoado beduíno destruído, ou se expõe uma fotografia que expressa a dor de uma mãe. Esta foto foi tirada por Milika Kiosnol em 1998, no início da primeira intifada. A mulher, Aisha El-Kord, foi presa e teve um filho na cadeia. O fotógrafo, por meio da foto, deixa uma mensagem muito bonita de compaixão universal. A mãe e a criança de acordo com a representação clássica cristã. Temos assim um artista judeu que tira a foto de uma mulher muçulmana e sua criança, do modo das representações cristãs. A exposição não visa a confusão das diferentes identidades, mas quer dar espaço às perguntas de cada artista. Passeando pelas salas, deixando-se tocar pelas obras, frequentemente cruas, às vezes provocatórias, voltam à mente as liturgias da Semana Santa. E aquela morte na cruz de Jesus pela humanidade inteira se enriquece de novos matizes. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site